Nos versículos de Mateus capítulo 6, Jesus instruiu seus seguidores a praticarem o jejum. Ele enfatizou o quando jejuardes e não o se jejuardes, indicando que o jejum não é uma escolha, mas uma ordem. Jesus espera que o jejum seja uma parte regular de nossa vida espiritual e de nosso relacionamento com Deus. Mas o que exatamente o jejum atrai de Deus? E quais são algumas precauções que devemos tomar durante o jejum para garantir que ele seja genuinamente agradável a Deus? Vamos explorar isso. Mas antes, peço que deixem o like no vídeo, se inscrevam em nosso canal e adicionem um comentário abaixo compartilhando suas experiências. Essas interações são muito importantes para a continuidade do canal. Dito isso, vamos prosseguir. Você sabe quais são as principais funções do jejum? Entenda, uma das principais funções do jejum é humilhar a alma. Como vemos nos Salmos 35, versículo 13 e 69, versículo 1. Davi descreve sua prática de se humilhar por meio do jejum em momentos de aflição. Ao nos privarmos voluntariamente de comida e confortos, somos lembrados de nossa necessidade primordial de Deus. O jejum coloca nossa natureza carnal em seu devido lugar, reforçando nossa dependência total do sustento e provisão divina. Outro aspecto importante do jejum é que ele intensifica nossas orações. Em Daniel 9, versículo 3, Daniel buscou o Senhor por meio de orações e petições com jejum. Dessa maneira, nos aproximamos mais de Deus e, através de orações, podemos fortalecer essa aproximação. Outro aspecto importante do jejum é que ele afrouxa as fortalezas. Em Isaías 58, diz que o jejum pode soltar as correntes da injustiça e desatar as cordas do jugo para acabar com a opressão e a dificuldade. Em Marcos 9, versículo 29, Jesus disse que esse tipo só pode ser expulsado com oração e jejum, pois o jejum intensifica nossa busca por Deus e ajuda a focar nossa autoridade em Cristo contra fortalezas demoníacas que se recusam a se curvar facilmente. Percebe como jejuar é importante? Esse impulso espiritual extra pode mover montanhas espirituais. Porém, isso nos leva também aos erros principais a serem evitados durante o jejum. Então, vou enumerá-los. O erro número 1 seria jejuar para impressionar os outros. Saiba que o jejum é uma questão privada entre você e Deus. Não há necessidade de se gabar ou chamar atenção para si mesmo. No Sermão da Montanha, Jesus abordou os motivos ao dar esmolas, orar e jejuar. Em relação ao jejum, ele advertiu contra parecer triste e desfigurar nossos rostos para parecer estar jejuando apenas para impressionar os outros. Deus recompensa o jejum feito em segredo entre nós e Ele. Ao longo dos anos, encontrei pessoas que tentaram parecer muito espirituais. Elas jejuam não porque realmente desejam construir seu relacionamento com Deus, mas porque querem impressionar os outros. Não tente parecer super espiritual. No final do dia, é Deus quem recompensa e não o homem. Se você jejuar apenas para tentar impressionar os outros, esse jejum se tornará inútil e não será reconhecido por Deus. Erro número 2. Dietas que evitam o verdadeiro jejum. Às vezes, uma pessoa pode tentar evitar o desconforto do jejum seguindo planos de dieta alternativos que afirmam fornecer os mesmos benefícios. O que quero dizer é que uma pessoa pode decidir jejuar, mas, em vez de se abster de comida como normalmente deveria, ela escolherá uma refeição alternativa para comer. O problema é que o jejum não se trata apenas de evitar certos tipos de alimentos. Se você está jejuando para evitar certos alimentos, isso é conhecido como dieta e não jejum. O jejum é sobre humilhar sua carne diante de Deus, não a encher com outros alimentos enquanto temporariamente evita alguns. Portanto, se você estiver jejuando e escolher evitar comer arroz, por exemplo, mas decidir encher o estômago com bolos, isso realmente não conta como jejum.
Você está apenas escolhendo um alimento em vez do outro. É compreensível que, por razões de saúde, algumas pessoas não possam fazer um jejum completo, no qual passam longos períodos sem comer. Em tais casos, Deus faz concessões para tal indivíduo. Mas em um caso em que uma pessoa está perfeitamente saudável e tem capacidade para jejuar, mas em vez de jejuar, ela escolhe encher o estômago com outra coisa, tecnicamente isso não será considerado um jejum, mas sim uma dieta. Dito isso, vamos ao erro número 3, que seria jejuar como uma greve de fome para pressionar Deus. Você vê, uma coisa que você nunca pode fazer como um crente é colocar Deus sob pressão. Você não pode obrigá-lo a fazer o que ele não quer fazer. Não importa se você jejua por dias, meses ou anos, se algo está fora da vontade de Deus, ele não cederá à pressão por sua causa. Em 2 Samuel 12, versículos 16 a 23, a Bíblia diz que Davi suplicou a Deus por seu filho, jejuou, foi para sua casa e passou as noites deitado no chão, mas Deus não o ouviu. Dias depois, Davi percebeu que a criança tinha morrido. Então, Davi se levantou do chão, foi para a casa do Senhor e o adorou. Depois, foi para sua própria casa e, a seu pedido, serviram-lhe comida e ele comeu. Note que, mesmo que Davi tenha jejuado para que Deus mantivesse seu filho vivo, Deus não mudou de ideia. Quando você jejua para pressionar Deus, trata-o como se ele relutasse em nos abençoar, como se tivéssemos que encurralá-lo com nossa devoção formal. Ele não está procurando brechas ou tecnicismos para evitar nos abençoar. Abordar o jejum como uma ferramenta para torcer o braço de Deus só levará à frustração. Em vez disso, jejue com humildade. Erro número 4. Tomar decisões durante o jejum. Quando se jejua por um período prolongado, pode ser tentador, após vários dias sem comida, sentir que alcançou uma claridade espiritual e está ouvindo de Deus sobre uma decisão, quando na realidade você pode estar apenas com fome, irritado e impaciente. Em Mateus 4, Satanás tentou Jesus a tomar decisões importantes enquanto estava fisicamente fraco pelo jejum. Com uma mente clara, Jesus recusou. Da mesma forma, devemos ter cautela ao afirmar ouvir a voz de Deus em escolhas de vida importantes quando o jejum nos deixou fisicamente fracos ou emocionalmente vulneráveis. Busque humildemente a direção de Deus, mas espere para tomar decisões quando sua mente estiver clara e estável. Já o erro número 5 é tornar-se irritável e argumentativo durante o jejum, especialmente em períodos mais longos. A fome pode trazer à tona a raiva que já existe dentro de você, mas o jejum não deveria te deixar extremamente irritado. Se você fica frequentemente com raiva ou temperamental durante o jejum, pode indicar um problema mais profundo. Manter uma atitude amorosa durante o jejum é crucial para sua eficácia. O erro número 6 é ficar obcecado com o momento em que poderá comer novamente. Em vez disso, concentre-se em humilhar-se e em se voltar mais completamente para Deus, não para a comida. Mantenha-se ocupado com oração, escrituras e outras disciplinas espirituais para evitar pensamentos obsessivos sobre comida. Se você cometer um erro, não use como desculpa para abandonar completamente seu jejum. Erro número 7. Usar o jejum como uma solução rápida para pecados contínuos. Às vezes, esperamos uma solução rápida para problemas em nossas vidas, em vez de liberar fortalezas e buscar mudanças de longo prazo. Para o jejum pessoal, use-o como um reinício em sua jornada espiritual para implementar mudanças duradouras, não apenas como um ritual de purificação de uma vez, enquanto ignora pecados contínuos ou idolatria. Erro número 8. Jejuar ignorando sua saúde física e necessidades. Embora o jejum envolva abster-se de comida por um tempo, ainda devemos beber água e descansar adequadamente depois.
Obviamente, aqueles com condições médicas devem consultar médicos primeiro, mas mesmo para pessoas saudáveis, jejuar enquanto esgota o corpo através do excesso de trabalho e falta de sono pode ser contraproducente. Cuide do seu corpo físico mesmo durante o jejum. Por exemplo, durante o jejum, seu corpo pode tentar se livrar de toxinas, o que significa que você deve limpar seu corpo adequadamente, tomar banho e manter-se limpo. Seria injusto negligenciar sua higiene pessoal apenas porque você está jejuando. Esteja ciente de seus limites e pare se você sentir sinais de alerta para evitar colocar sua saúde em perigo. Tentar ser super espiritual através de uma falta prolongada de comida e descanso geralmente fracassa. Administre seu corpo com sabedoria para que você possa terminar seu jejum com força. Erro número 9. Jejuar de uma maneira não bíblica. Isaías 58 adverte contra o jejum que Deus nunca ordenou. Portanto, ao jejuar de alimentos, evite extremos não bíblicos como autoflagelação ou outros atos prejudiciais para provar sua devoção. Abstenha-se também de incorporar rituais ou práticas como o canto, isolamento ou poses de amarração usadas em religiões não cristãs. Mantenha-se a um jejum bíblico simples, focado em oração e disciplina espiritual, não em regulamentações ou rigor feitos pelo homem. Erro número 10. Não encerrar seu jejum sabiamente. Após um jejum prolongado, pode ser tentador se empanturrar imediatamente com o que você tem desejado por dias, mas isso pode sobrecarregar seu sistema. Volte a comer gradualmente com alimentos simples, como caldo, frutas frescas, legumes ou torradas simples. Beba bastante água e mastigue bem. Evite alimentos pesados, gordurosos e doces até que seu corpo possa se readaptar. Do contrário, todo o seu esforço pode resultar em ficar doente por não encerrar o jejum corretamente. Às vezes, vejo pessoas acumulando muita comida pronta para ser comida. Você não pode encerrar um jejum assim, é perigoso e prejudicial. Dito isso, espero que todos possam ter o entendimento. Sabendo que os propósitos bíblicos do jejum envolvem nos humilharmos, intensificar nossas orações e reorientar nossos corações para Deus. E que, embora o jejum tenha grande poder para nos aproximar de Deus, devemos abordá-lo cuidadosamente e biblicamente, para honrá-lo e evitar armadilhas potenciais. Acredite que assim, tudo dará certo. Então, meus irmãos, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Por hoje é só, e até a próxima.